Olá pessoal, meu nome é Deilane Gondim, sou professora de anatomia da UFC e também sou pesquisadora na área de dor e inflamação. E vim aqui hoje conversar com vocês sobre o processo de como o nosso corpo detecta os estímulos, interpreta e como isso faz mudanças comportamentais no nosso organismo. Nessa imagem, vocês estão vendo uma criança, feliz, correndo e sentindo, o toque da água através aí da sua pele. Esse estímulo ele é captado através de receptores que estão localizados no nosso maior tecido, que é a pele, e essa captação desse estímulo através de receptores sensoriais transmitem esse estímulo ao longo do nosso corpo. E isso tudo vai ser transformado em uma interpretação de uma informação, dando então a percepção do tato. Além disso, nós temos outros estímulos que devem ser captados através de diferentes vias, como a visão, a audição, o olfato, o paladar e também a dor. Esses diferentes estímulos sensoriais, eles são captados através, então, de diferentes mecanismos, através de receptores, que a gente chama receptores sensoriais, e esses receptores vão causar uma mudança elétrica através do sistema nervoso, e isso vai ser transformado, ou seja, vai ser transmitido desde a periferia até o nosso sistema nervoso central, onde ele vai se transformar em uma percepção. Isso tudo, então, acontece porque o nosso sistema nervoso ele é constituído de estruturas que estão localizadas dentro do nosso corpo, através desse eixo central, onde a gente está visualizando nessa imagem a presença do nosso encéfalo, que vulgarmente ele é chamado de cérebro. Logo abaixo, a gente consegue visualizar a medula espinhal. Além desse sistema nervoso, onde a gente viu localizado centralmente, a gente também tem o sistema nervoso periférico. Esse sistema nervoso periférico, ele faz parte da inervação dos nossos músculos, também das nossas vísceras, fazendo então todo esse caminho também da periferia até o nosso sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central, então, como visto, ele está localizado dentro do nosso esqueleto, que a gente chama de esqueleto axial. E esse esqueleto axial, ele tem uma estrutura bem primitiva desse sistema nervoso central, que é chamado medula espinhal, que está dentro, portanto, da nossa coluna vertebral. E essa medula espinhal, ela recebe os estímulos periféricos, que vêm através da nossa musculatura, tanto de braços, pernas, bem como também das nossas vísceras, e ela transmite essa informação através dessa periferia até chegar à medula espinhal. Isso quando a gente trata, da informação que vem de todo o corpo, que é diferente da informação quando ela vem da área da cabeça. Tá? Mas vamos focar primeiro nessa comunicação, de que a informação ela vem da periferia, e dessa periferia ela vai sofrer esse caminhar do estímulo periférico até o sistema nervoso central, que inicialmente passa pela essa área mais primitiva, que é a medula espinhal. Da medula espinhal, estímulos aferentes, estímulos nervosos aferentes, eles trafegam através desses centros superiores que estão localizados no nosso encéfalo. E o que a gente chama comumente de cérebro, na verdade, é o encéfalo. O encéfalo ele é formado do tronco encefálico, que é uma estrutura que conecta a medula espinhal ao cérebro, tá? E a gente tem o cerebelo, que é muito importante, principalmente para a questão de aprendizagem motora, mas hoje, atualmente, a gente sabe que ele também tem funções cognitivas, ou seja, ele é uma estrutura que ele está afetada, em pessoas que têm doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e também o Parkinson, tá? E o que a gente chama de cérebro, realmente,
é constituído de duas estruturas que são denominadas telencéfalo e o diencéfalo. E o telencéfalo é essa estrutura que a gente visualiza, né, quando a gente pega um cérebro na mão. Essa imagem, né, que a gente tem muito claramente do que é esse cérebro, né, que é o telencéfalo, é a estrutura onde a gente tem os giros e as circunvoluções. E centralmente a essa estrutura, a gente tem o diencéfalo, que ele apresenta, né, anatomicamente, apresenta estruturas que estão envolvidas no processamento das nossas emoções. E tudo isso, gente, toda essa captação do estímulo, a transmissão do estímulo, até chegar à interpretação desse estímulo, se dá através de uma comunicação nervosa, onde a gente tem como a célula básica o neurônio. E esse neurônio, ele se comunica, né, da periferia até estruturas mais superiores, né, do nosso encéfalo, através de uma via de comunicação, onde nós apresentamos, né, a comunicação entre essas células nervosas através do que a gente chama de sinapses, onde o nosso sistema nervoso, ele trabalha com sinapses, que a gente chama sinapses elétricas, mas também, principalmente, com sinapses químicas, onde há a liberação de neurotransmissores que ficam nessa região muito próximo do segundo neurônio, que é o neurônio que recebe a informação, né, do primeiro neurônio. Quanto mais próximo esses neurônios estiverem, melhor é essa informação, porque precisa que essa captura desses neurotransmissores, ele se dê numa distância mínima, que é o que a gente chama de fenda sináptica. E aqui nessa imagem a gente está visualizando um primeiro neurônio que está aí acima, né, e abaixo um segundo neurônio. E esse primeiro neurônio está liberando neurotransmissores que vão ser captados através de receptores, que podem ser de diferentes tipos, né? Receptores mais rápidos ou receptores que vão levar a mudanças dentro da célula nervosa. Isso gera um pouco mais de tempo, né, para que haja execução de uma resposta nervosa. E também tem um outro detalhe: esses neurotransmissores que são liberados nessa fenda sináptica, eles podem ser neurotransmissores excitatórios ou inibitórios. O nome já mesmo diz, quanto mais excitado for essa informação, mais rápido ela se dá, mais fortemente ela se processa, e quando eu tenho um neurotransmissor inibitório, eu tenho uma redução desse estímulo. A via de comunicação nervosa, ela se dá através de um jogo entre sinapses que liberam neurotransmissores excitatórios e outros que estão liberando neurotransmissores inibitórios, fazendo então uma modulação da resposta nervosa. Isso aí, gente, é extremamente importante. Por quê? Porque a gente já percebeu, então, que para a gente ter uma interpretação da informação, é necessário que a mensagem ela passe de maneira adequada. Então, tudo que chega, né, ao sistema nervoso, através desses estímulos sensoriais, através do tato, visão, audição, olfato, paladar, ou até mesmo através de um estímulo doloroso, essa informação ela só vai ser interpretada, percebida pelo nosso cérebro somente se eu tiver uma integridade nessa via de comunicação. Porque se eu não tiver essa integridade, né, a comunicação, ela vai sair de uma maneira errada. Então a gente precisa que haja uma integridade durante toda essa via de comunicação nervosa. Então, para a gente ter um cérebro, né, funcional, que ele possa aprender, que ele possa ter atenção, que ele possa perceber, é necessário que haja uma conexão, né, extremamente adequada, desde a periferia, ou seja, desde as estruturas que captam o estímulo, até as vias que transmitem esse estímulo e as vias que interpretam. Então, um cérebro funcional é aquele que ele está hiperconectado tanto internamente como também durante toda essa via. Eu preciso captar o estímulo, haver o processo de integração dessa informação e essa integração vai gerar uma percepção e essa percepção gera como resposta uma alteração motora. E essa resposta motora, ela pode ser muscular para os músculos esqueléticos
ou muscular também para as nossas vísceras, né? Ou seja, essa interpretação da informação, ela pode aumentar contração muscular, ou seja, a gente ficar mais tensionado, a gente pode ter uma respiração mais ofegante, coração bater mais acelerado, eu ter disfunções gastrointestinais, né? Aumento da sudorese, às vezes o que a gente fala não é o que a gente está pensando. Então, tudo isso acontece, né, devido a um conjunto de estímulos. E quanto mais estímulos emocionais estiverem durante essa via, mais intenso também é a resposta. O nosso cérebro, ele não gosta de ser estimulado, não. Se ele tiver que fazer uma escolha, ele sempre vai escolher ficar sua zona de conforto. Só que a zona de conforto do cérebro, ele se dá através do que a gente aprendeu ao longo da nossa vida. Ou seja, através do ambiente familiar, do ambiente em sociedade, né, nosso ambiente de trabalho. Então, todos esses estímulos que a gente recebe ao longo da vida acaba gerando uma zona de conforto. E essa zona de conforto nem sempre é a nossa melhor resposta. E se a gente precisa, então, mudar a forma como o nosso cérebro reage a determinadas situações, né, mudando hábitos e comportamentos que a gente tem de maneira repetida, a gente precisa, então, treinar o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro, ele precisa treinar, sair dessa zona de conforto, receber diferentes estímulos, porque isso vai gerar novas informações, estabelecimento de novas sinapses, novas interpretações, e quanto mais treino eu dou a esse cérebro, mais essas sinapses novas, elas vão se consolidando e modificando a organização anatômica e funcional do nosso sistema nervoso. O nosso cérebro, ele fica todo o tempo comparando o que a gente já aprendeu ao longo de todos esses conhecimentos que a gente adquiriu durante a nossa vida, desde do nosso nascimento, nas nossas interações dentro do nosso ambiente familiar, social, cultural, tudo ele vai comparando os nossos conhecimentos prévios com esses novos estímulos, né? Isso vai levar a um processo de aprendizagem, né? O cérebro vai aprender, ele vai se modificar através do desenvolvimento de novas redes neuronais. Isso aí, gente, é o que a gente chama plasticidade neuronal. Hoje a gente sabe que até mesmo se eu tiver morte de neurônios, outras áreas neuronais, elas podem aprender, ressignificar, reformular e modificar o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro, ele consegue aprender em todas as idades. É lógico que quando eu sou criança, quando eu estou na adolescência, né, que eu ainda estou formando esse sistema nervoso, o nosso campo assim, de aprendizagem ele fica mais amplo. Mas adulto, idoso, se eu estiver dentro do ambiente que me estimule em diferentes informações, o meu cérebro ele consegue se modificar e aprender informações novas. Para a gente aprender, a gente precisa, então, treinar. Treinar o nosso cérebro através de fortalecimento de sinapses, estabelecimento de novos circuitos de informação, porque é isso que nós somos. Nós somos seres que somos capazes de, através de modificações elétricas, causar modificações químicas que modificam também o nosso corpo. Aprender modifica a estrutura física, ou seja, anatômica do meu cérebro, mas também modifica a função do mesmo, impondo a ele o quê? Novos padrões de organização. O que de melhor faz o nosso cérebro é aprender.